Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui, conhecer todos vocês, né? E espero contribuir também nas reflexões dessa noite. Como o tema é um tema bastante básico, a prece, né? Acredito que muitos aqui, se não todos, já têm a fé bastante estruturada no coração, já sabem muito bem o que é a prece, mas como é a primeira vez que eu venho aqui, eu trouxe esse tema porque foi a primeira palestra espírita que eu montei há uns 5, 6 anos atrás, quando me convidaram. E até a história dela, quando me convidaram, eu montei um tema, reuni material, e alguém chegou para mim e disse que não. Era para mim começar pelo começo. E eu não entendi direito. E buscando o que era começar no começo para mim. E aí eu voltei em mim mesmo, né? O que era o meu começo. Voltei lá para minha infância. Hoje, como ela me apresentou, eu moro em Papanduva, mas se alguém aí conhece o Centro Espírita do Poço Claro, quem conhece? Eu sou nascido lá do ladinho do Centro Espírita do Poço Claro, né? E eu não era espírita. E quando eu era bem pequenininho, a gente era de outra religião, mas sempre lia o Evangelho, né? E tinha esse costume de fazer umas novenas nas casas dos vizinhos, nós morávamos no interior, e tinha uma casa que a gente ia que tinha um casal de senhores, já bem de idade. E aquela senhora sempre sentadinha do lado de um fogão a lenha, uma ferida enorme na perna. Mas eu sempre ouvia no Evangelho que Jesus curava, que bastava nós pedir com fé, que Deus é bom e a cura seria atendida. E aquela senhora, como eu era bem pequeno, sempre estava com a minha mãe, até era curioso, né? Eu chegava e a hora de rezar, aquela senhora ela rezava com uma fé, mas uma fé de dar gosto, né? Eu, na minha inocência de criança, Jesus vai curar ela. Ela está pedindo com fé, Deus é bom. E para minha decepção, quando criança, ela desencarnou com aquela ferida. Isso, para mim, foi um conflito para minha fé durante muito, muito tempo, até que eu conheci a doutrina espírita. E por isso eu elegi esse tema para reflexão. E já que é a primeira vez que eu visito vocês, eu vou falar sobre a prece, né? Então, o que é a prece? Então, o que está lá em Mateus, e tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. E aí a questão é, e quando isso não acontece? Alguém já se fez essa pergunta? Como a doutrina espírita nos é esclarecedora, né? Então, o que normalmente nós queremos com a prece? Objetivamos especialmente que com a prece se modifique o cenário, as circunstâncias que se nos apresentam, que nos rodeiam. E quando isso não ocorre? Então, normalmente a gente recorre na prece quando a gente está doente, quando a gente está numa situação de dificuldade. O que a gente quer? A gente quer que aquilo se modifique. Inocente, ingenuamente, a gente quer que aconteça um milagre e aquilo se transforme. A doença se cura, a dificuldade se vai embora, né? Normalmente é isso que a gente objetiva, né? E aí a questão é quando isso não ocorre, né? Então, da doutrina espírita, nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Allan Kardec vai tratar praticamente todo esse capítulo sobre a prece, né? E lá eu tirei um trechinho. A prece é uma invocação, por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Então aqui já cai algumas questões que a gente tem da prece, né? Por exemplo, eu sempre uso o exemplo de eu pegar uma vela de manhã, acender na frente de uma imagem, sair para o meu dia,
passar o dia estressado, xingando todo mundo, fazendo coisas erradas. De que adianta aquela vela acesa na frente de uma imagem? O que é a prece? A prece é quando a gente nos coloca mentalmente em oração por alguém ou por nós mesmos, né? E cessado esse momento, a prece se cessou, né? Então, a prece, segundo o Evangelho, seria isso. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 659, a pergunta de Kardec é: qual é o caráter geral da prece? A resposta dos Espíritos: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Que coisa maravilhosa, né? Então, pela prece, a gente se coloca em comunicação com quem? Com o próprio Criador, né? E ainda complementando a resposta, ele diz: pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir, que nós gostamos muito, né? Mas assim, é uma das funções justas da prece, né? E agradecer. E normalmente é uma estrutura da prece, né? Normalmente a gente começa louvando a Deus, fazemos os nossos pedidos e agradecemos, né? Então, quando a gente faz um pedido por nós, por alguém, ou na abertura do centro, né? Vamos pedir ali entendimento para que todos nós possamos compreender a mensagem, né? Ou seja, são estas as finalidades de fazer uma prece. E é necessário que a gente faça a prece. Eu tenho uma coisa assim que eu gosto de sempre lembrar. Lembremos-nos que mesmo Jesus, um espírito puro, utilizava-se da prece, e mais, muito frequentemente. Quem é o Cristo? O nosso governador espiritual do nosso planeta. Como é que ele diz? Antes que Abraão fosse, eu já era, né? E esse ser de luz utilizava-se da prece muito frequentemente, a ponto de, depois de desencarnado, os discípulos voltando pelo caminho de Emaús, já desacreditados, desacorçoados, alguém caminha com eles, eles não reconhecem quem caminhava com eles, e quando que eles vão reconhecer que era o Mestre Jesus? Quando eles param numa estalagem, Jesus vai abençoar e repartir o pão através de uma prece. Naquele momento, um dos discípulos de Emaús vai falar: não era assim que o Mestre Jesus fazia? E aí eles vão reconhecer Jesus pela prece. E a gente vai encontrar no Evangelho Jesus orando, pedindo frequentemente. E a minha pergunta para nós é: se Jesus não abria mão de fazer a prece, se ele tinha necessidade de prece, quem dirá a nós? Chico Xavier tinha uma frase que eu gosto, que ele disse que ele não conseguia compreender como é que uma pessoa passasse mais de 2 horas sem fazer uma prece. Alguém consegue uma rotina assim? Mas estamos a caminho, né? Então vamos lá, dentro dessas 3 funções da prece, a primeira, então, a gente começar louvando. Louvar consiste em exaltar os atributos de Deus, traduzir um sentimento espontâneo e puro de admiração e adoração a Deus, reconhecê-lo como perfeição absoluta, nosso apoio maior, nossa inspiração mais sublime, nossa esperança e confiança mais autêntica de bondade, justiça e amor. Então, essa primeira parte, louvar a Deus, eu digo assim, a gente nos colocar em uma postura de humildade, reconhecê-lo como Criador, como potência divina, como bondade. Até proporia a vocês, eu acho que todos nós já passamos por algum momento que alguém vem nos pedir alguma coisa. Seja alguém que nos aborda na rua, seja no nosso estudo, seja no nosso trabalho, na nossa família, todos nós, alguém algum dia já pediu alguma coisa, né? Então nós vamos imaginar 2
duas personalidades diferentes fazendo um pedido para nós. Uma pessoa que vem nos pedir alguma coisa de uma maneira arrogante, prepotente, com soberba. Agora vamos pensar outra pessoa que vem nos pedir ajuda de uma maneira humilde, com carinho, com atenção. Qual dessas pessoas a gente está propenso a ajudar? A que pede com arrogância ou a que pede com humildade? Então, por que nós começar a prece nos colocando, louvando a Deus? Para que a gente nos coloque em postura de humildade perante o Criador. E até eu trouxe a questão número 9 do Livro dos Espíritos, que eu acho que ela deixa bem claro isso. A pergunta é: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? A resposta é: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o artífice, pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. A obra é maravilhosa, né? E é o orgulho que engendra a incredulidade. Quem é que não faz a prece? O orgulhoso. O homem orgulhoso não vê nada acima dele e é por isso que ele se chama espírito forte. Normalmente quem não faz a prece, ele acha que ele pode resolver tudo por ele mesmo, né? Para que é que eu vou pedir a ajuda de Deus se eu sou capaz de resolver sozinho? Ele até esquece de Deus, né? Orgulhoso. E agora o mais intrigante dessa resposta está aqui na última frase. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então a gente começar uma prece louvando a Deus é a gente reconhecer. E aonde que geralmente a gente reconhece quando a gente está com uma dificuldade onde as nossas possibilidades já não mais são possíveis. Onde a solução já fugiu à nossa compreensão, às nossas forças. Aí a gente vai pedir auxílio a Deus, né? Então essa seria a primeira parte da gente fazer uma prece. E a segunda, então, aquela que a gente gosta bastante, né? Pedir. As petições visam algo que se deseja obter em benefício próprio ou de outro. Então a prece nós podemos fazer por nós mesmos ou por alguém que a gente deseja ajudar, por uma causa, enfim. E aí, o que se pode pedir? O Evangelho está lá. Tudo. Então, podemos pedir tudo, desde que não contrarie a lei de amor. E lei de amor ainda, Fenelon vai definir assim: pois bem, para praticar a lei de amor, tal qual Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Quando a gente conseguir amar todo mundo indistintamente, seja o meu filho, seja o meu esposo, a minha esposa, meu pai, a minha mãe, mas que eu consiga amar também aquele colega de trabalho que eu não me dou bem, que eu consiga amar também aquele torcedor do meu time adversário, que eu consiga amar também aquelas pessoas que tenham ideologias políticas diferentes das minhas. Quando eu conseguir amar todos indistintamente, eu vou pedir só o quê? Somente coisas boas. Porque a prece a gente não pode desvirtuar ela. Como um exemplo, nós poderíamos pegar, por exemplo, eu vou fazer uma prova aí, um vestibular ou um concurso, né? E eu faço uma prece para mim ir bem nessa prova. Se eu fizer essa prece para que Deus prejudique os demais em detrimento de vantagem para mim, não está certo. Agora, se eu fizer essa prece, eu estudei, eu me preparei, eu fiz a minha parte, e aí eu peço para a espiritualidade que durante a prova eu tenha calma, eu tenha paciência, lucidez, para que eu possa aproveitar todo o cabedal que eu estudei. Eu estou pedindo para mim. Eu não estou pedindo nada em detrimento dos outros. Então é nesse sentido a prece, né? O que mais nós podemos pedir então? Perdão pelas faltas cometidas. Por quê? Pedir o perdão a Deus nos livra de um sentimento de culpa, de mágoa, que às vezes nós levaríamos tempo
para poder reagir perante uma situação, que a gente rezando a Deus, pedindo a Deus que nos perdoe, nos torna o nosso coração mais leve para a gente caminhar. Porém, a doutrina espírita deixa bem claro, o perdão de Deus não nos exime a reparação do erro que nós tenha cometido, mas deixa a nossa vida mais tranquila, mais leve para que a gente possa caminhar. O que mais nós podemos pedir? Força para resistir às tentações, algo imprescindível para nós que ainda estamos a caminho de burilar as nossas imperfeições. Não somos aqui nenhum espírito perfeito. O que a gente reza na oração do Pai Nosso? Para nos livrar das tentações, né? Dos nossos arrastamentos, daquelas nossas tendências que o nosso espírito milenar já traz de outras encarnações, né? E a gente tem aquela tendência a fazer alguma coisa errada, a gente pode rezar para ter força para superar. O que mais que a gente pode pedir? Proteção contra os inimigos. Só que aí há que se observar condições para que realmente isso ocorra, né? E nesse caso aqui eu trago para a casa espírita o atendimento fraterno, obsessões, né? Então, questão 479 do Livro dos Espíritos, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A resposta é, a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Por isso, oração tem ação, tem a nossa contrapartida de nos melhorarmos para vencer o problema que nós nos propomos. É necessário, pois, que o obsidiado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, quando a gente busca ajuda na prece contra as investidas da espiritualidade, há que se observar a nossa transformação íntima. Porque não adianta eu sempre uso esse exemplo, não adianta eu vir na casa espírita, pedir a cura para uma cirrose já causada pelo alcoolismo e dando a cura eu saio no primeiro bar tomar uma cerveja para comemorar. Então é essa contrapartida que a gente tem que ter na prece. É a nossa melhora, a nossa reforma íntima. O que mais nós podemos pedir então? Saúde para os enfermos. E aqui também abri mais alguns pontos para a gente observar. O doente está apto a receber. Porque às vezes a gente pede a cura para alguém, mas ele não está a fim de ser curado. A gente tem o desejo que aquela pessoa, familiar às vezes, que está ali prostrado numa situação de depressão, que ele se cure, que ele se melhore, mas ele está conformado com a situação dele, ele gosta dos ganhos secundários daquela situação e ele se mantém lá. Então o doente pelo qual eu estou orando, ele não está apto a receber. Está em comodidade com a lei de causa e efeito? Nesse caso, como somos espíritas, conhecedores de que reencarnamos, quando numa encarnação passada, por exemplo, eu cometo um suicídio, por envenenamento, por exemplo, né? Aí eu trago consequências no meu esôfago, no meu estômago, nessa encarnação, decorrente de um erro do passado, e eu venho pedir a cura. Mas a lei de causa e efeito pede que primeiro eu repare. Então, nesse caso, a cura ela não é atendida plenamente, mas sempre há um lenitivo, um alívio. Quem ora está em condições morais de pedir e ser atendido? Aquela qualidade da nossa prece, eu estou orando para que a espiritualidade me ajude na prova ou para que ela prejudique os demais candidatos? Um caso que eu acompanhei, nós tínhamos uma senhora bastante doente e um dia conversando com o filho dela, e ele bastante, digamos assim, duvidoso quanto à prece e tudo, né? E conversando sobre, nós comentávamos, a tua prece nessa hora é para que ela receba a cura pelo alívio dela?
ou para que ela melhore e você fique desincumbido de ter que cuidar dela? A prece realmente, de coração, você está fazendo pela melhora dela ou pela tua facilidade? Então, são essas condições morais de quem vai fazer a prece. A prece verdadeira é a que se faz com o coração, segundo o Livro dos Espíritos. Também trago aqui, no caso da condição moral de quem faz a prece, o caso do filho lunático. Lá do Evangelho, um pai leva um rapaz aos discípulos, aos apóstolos, para curar, porque esse jovem, ele ora caía na água, ora ele caía no fogo, e era perigoso para o jovem. E o pai, tentando ajudar, leva aos discípulos de Jesus para expulsar então os demônios, que a gente sabe que nada mais são do que obsessores, né? E eles não conseguem. Jesus foi justamente na passagem que Jesus estava no Monte do Tabor. Descendo, Jesus então expulsa aquele espírito e o pai dele vai questionar Jesus. Mas eu levei o meu filho aos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar os obsessores, né? E aí Jesus vai dizer que quanto àquela casta de espíritos, havia necessidade de jejum, que nós sabemos que não é deixar de comer, mas é jejum das nossas más tendências, da maledicência de fazer o mal, né? E que, fora o jejum, que precisaria de muitas orações, né? Mas o mais interessante para a prece é o que vem depois. Os discípulos vão questionar Jesus. Por que é que Jesus conseguiu expulsar aquele espírito e eles não conseguiram? E eu sempre brinco que eu acho que até poderia sugerir que devia ser Simão Pedro, né? Ele era um pouquinho questionador, né? E aí Jesus vai falar, né? Que então que era preciso jejum e melhorar intimamente, fazer a reforma íntima, né? E aí, quanto à qualidade de quem faz essa prece, se nós pegar o Simão Pedro, que lá no começo não conseguia interceder por uma obsessão, no final, depois de Jesus já desencarnado, e Simão Pedro já tinha a casa do caminho, mais tarde, um dia, Simão Pedro e Tiago chegando às escadarias da sinagoga, ele encontra um paralítico pedindo esmola. Quando ele pede esmola para Simão Pedro, o que o Simão Pedro diz? Nem ouro, nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. O paralítico é curado. Qual que é a diferença do Simão Pedro lá do começo e do Simão Pedro lá no final? Simão Pedro já tinha completado a reforma íntima dele. Aí as condições morais de Simão fazendo a prece eram bem melhores, né? E assim, atendimento fraterno da nossa casa, né? Um passe. Como é que está a nossa reforma íntima? Como é que nós estamos nos preparando para ajudar os demais, né? Porque acho que é o que a gente deseja quando alguém pede ajuda para a gente, né? A gente deseja ajudar, né? E às vezes a ajuda não acontece. Se não acontece por lei de causa e efeito, por outras questões, tudo, né? Mas a questão é que nós precisamos estar preparados para isso, né? O que mais nós podemos pedir, então? Luz para os espíritos conturbados, sejam eles desencarnados, encarnados. Paz para os sofredores, encarnados e desencarnados. E eu abro aqui um ponto que quando Kardec vai perguntar aos espíritos se seria a doutrina espírita o meio da redenção, da salvação, o que os espíritos vão dizer? Não. Não há fora da caridade não há salvação. E para que nós assim nunca diga assim, mas eu não tenho condições de fazer caridade por ninguém. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições físicas. A irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai dizer assim que a prece é uma caridade. Então, se nós podemos formular uma prece por alguém, nós estamos fazendo caridade. Então, ela diz que a caridade não é vedada a ninguém. Uma passagem curiosa de Chico, já no final da sua vida de cano, quando Emmanuel, o seu mentor espiritual, chega para ele e ele diz para Emmanuel, eu já estou um caco velho.
não posso mais fazer nada. E aí ele pede para Emmanuel, então, que abreviasse, que ele desencarnasse logo. Emmanuel vai olhar para ele e vai dizer assim: você consegue formular uma prece por alguém? Chico diz sim. Então você ainda pode fazer alguma coisa. Então, a ninguém de nós é vedado a possibilidade da caridade pela prece. Amparo para um perigo iminente, coragem para vencer os percalços da vida, paciência e resignação nos momentos aflitivos e dolorosos. Isso é importantíssimo na prece. Inspiração sobre como resolver uma situação difícil, seja ela de ordem material, moral e outras. É lógico que sempre, quando se tratar de material, que a gente tenha muita prudência no que vamos pedir. Então, esse seria a segunda parte da prece, o segundo propósito da prece, que seria pedir. E o último, então, agradecer. Quando a gente vai concluindo a nossa oração, né, para a gente agradecer, devemos agradecer ao Criador as riquezas inestimáveis que nós temos. Como é perfeita a nossa vida. Tudo que a gente precisa, a gente tem nesse planeta tão bem preparado pelo Criador e pelo nosso Mestre Jesus. Agradecer o dom da vida, a oportunidade de estarmos reencarnados. A oportunidade de servir, a disciplina do trabalho. Como é maravilhoso pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio trabalho, a gente poder ter o nosso sustento. Agradecer porque há muitos na presente existência não têm a condição do trabalho por terem deformidades e outras. Agradecer ao conforto do lar. Quando eu falo em conforto do lar, tem uma expressão que diz assim, no movimento espírita bastante usado: já imaginou você acordar amanhã somente com o que você lembrou de agradecer numa prece hoje antes de dormir e perder tudo o que você não agradeceu? Acho que teria muita gente, teria muita surpresa, né? No outro dia de manhã, né? Mas só para reflexão, né? As possibilidades da inteligência. Sabemos também que nessa encarnação há muitos a capacidade cognitiva limitada. Então, para que a gente sempre agradeça, né? Pelo nosso querido planeta, que é a nossa casa, por toda a criação, e eu acrescentaria mais um aqui, pela bendita oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E mais um exemplo, quando a gente agradece no final de uma prece, vamos supor que eu arranquei a unha do meu dedão do pé. Eu vou fazer uma prece para que a dor alivie, para que aquele machucado cure-se logo. Aí eu louvei a Deus, eu pedi e agora eu vou agradecer no final da prece. Aí eu agradeço que tem mais 4 dedos no pé que não estão doendo. Eu agradeço que o pé não está doendo. Agradeço que eu tenho mais um pé que não está doendo. As minhas pernas não estão doendo. Meu sistema digestivo está funcionando, o meu coração perfeitamente. A minha cabeça não está doendo. As minhas vistas estão perfeitas, eu posso ouvir. Eu tenho tanta coisa para agradecer que a dor da unha do pé toma uma proporção que diminui. Então se vê que agradecer ele ajuda até a gente a ter resiliência para passar esses momentos, né? Então essa seria a estrutura da prece. Eu louvo, eu peço e eu agradeço. Mais algumas reflexões. Como devo fazer? Qual a forma? Quem pode fazer? E a prece de todo mundo é igual? A gente já fez alguns comentários, mas vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais. Então, no Evangelho: e quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Quem ora em pé, quem ora para se aparecer, está orando para quê? Para a exaltação do seu próprio ego. Se ele já foi visto, se o ego dele já foi satisfeito, Jesus diz o quê? Em verdade vos digo, já recebeu o seu galardão.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Orando, nós nos colocamos em comunicação mental com quem? Com Deus, lá do Evangelho, né? Eu orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Orações repetitivas, preces repetitivas, extenuantes, as quais a nossa mente já se desvinculou do objetivo, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedires. Então, isso aqui é Jesus, está lá em Mateus, né? E essa última frase, quando ele diz ali que o Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedires, alguém pode dizer assim, então é desnecessário que eu faça a prece? Não, não é desnecessário. Pela primeira função da prece, louvar a Deus, se colocar em condição de humildade e pedir, né? Livro dos Espíritos, ainda sobre a prece. O essencial, então, não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. Então, o que os Espíritos vão dizer aqui? Que não basta que a gente reze, que a gente faça a prece, é necessário que a gente olhe para os nossos defeitos e tente corrigir. Quando a gente vai fazer uma prece por alguém que está precisando, primeiro a gente precisa fazer um exame pessoal. Eu estou em condições? Eu estou bem? Eu estou equilibrado? Né? A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então a maneira da prece, fazer a prece corretamente, é fazer ela com sentimento. A hora que você conseguir ligar a palavra sentimento no que você está pedindo, no que você está formulando, no que você está agradecendo, aí sim você está fazendo da maneira correta. E então, em muitos casos ali, o que eles dizem? Não é a prece que é ineficaz, é ineficaz o meio como que a gente está fazendo. Ainda na questão 660, e a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se as lês mais com os lábios que com o pensamento. Então, eu pegar um livro de prece bonito, vir aqui na frente, fazer uma declamação, o que Jesus disse? Orar em pé em frente às sinagogas. Se eu venho aqui declamar palavras bonitas, mais para exaltar o meu ego e não colocar nisso o meu pensamento, o sentimento, de nada vale. Então é preferível aquela prece simples, mas que brote do nosso coração. Do livro Vinha de Luz, na questão 98, Emmanuel vai estudar a seguinte expressão que está lá em Atos dos Apóstolos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Tá? Olhando a princípio, o que a gente entende? Que estavam os discípulos então reunidos em um ambiente como o nosso, e eles fizeram uma oração, e essa casa espírita saiu daqui e foi lá para o outro lado da BR. Né? Mas Emmanuel vai dizer que não é isso. Emmanuel vai dizer que quando eu faço uma prece, eu me transporto do local onde eu me encontro mentalmente para regiões superiores. Especialmente quando a gente agradece lá no final da prece. Né? A gente sai daquela condição de vítima, do sofredor, e a gente se transporta mentalmente por uma condição de força, de resiliência e de coragem. Então não muda o local físico, mas muda a nossa postura, a nossa posição, lugar em que eu me posiciono mentalmente para observar e analisar o cenário do qual eu estou constrangido. E nesse sentido a doutrina espírita é maravilhosa. Trazendo um caso que até aconteceu recentemente, Covid. Casal que inclusive eu conheci. Eles tinham 2 filhos, uma moça e um menino ainda bem pequeno. A esposa contrai Covid. E era um casal assim que
Você olhando o cenário que aconteceu, eles se amavam bastante. Esse homem, ele fica tão preocupado, ela é internada numa cidade pequena, não tinha UTI, o quadro clínico dela piora, ela é transferida para outra cidade. Esse marido deixa o filho pequeno com a irmã, vai para outra cidade, fica num hotel em vigília. Posava no hotel, saía de manhã, ia até a recepção do hospital, porque nem visitar era possível, então ele pegava o quadro clínico dela e passava o restante do dia em oração em uma igreja, dentro da compreensão doutrinária dele. Isso se passou 15 dias e ela desencarnou. E quando eu soube dessa história, eu voltei lá na minha infância. Né? O que aconteceu com esse senhor? Ele era extremamente religioso. 3 meses depois, ele caiu em um quadro depressivo enorme. Né? Só que se a gente for analisar a vida somente berço ao túmulo, nós temos um problema. Como é que eu vou admitir que Deus é bom se Deus privou aquela mulher de voltar para casa? Para os braços do marido que amava, para cuidar daquele bebezinho ainda pequeno. Então, nesse caso, sem a revelação espírita, é justo afirmar que as preces que ele fez durante aqueles 15 dias não foram atendidas. Então, decorre do fato que há um desapontamento justo da pessoa que ora e, teoricamente, não recebeu. O que acontece com ela? Desilusão sobre a bondade de Deus. Se Deus é bom, teria que ter mantido ela junto com ele. E aí coloca-se sim um sentimento de protesto a Deus, de revolta, e a pessoa até mesmo abandona a fé. Voltando aqui ainda, concluindo esse caso, o que a gente sabe pela doutrina espírita se a gente for analisar esse caso? Essa mulher que desencarna, talvez dentro da lei de causa e efeito, de uma encarnação passada, ela trazia uma expiação para desencarnar daquela maneira. É certo que era uma expiação? Talvez não. Talvez era uma prova para ela passar por isso, mas seria uma expiação para esse marido e para esses filhos que ficaram e tiveram que agora treinar o desapego e se fortificar na fé. Mas sabemos pela doutrina espírita que se essa programação dela não permitia a cura para ela voltar para casa, nós sabemos que as preces que ele fez foram atendidas sim. De que maneira? Ela provavelmente recebeu alívio, atendimento de bons espíritos e um acolhimento muito meritório no plano espiritual pelas orações dele, pelo amor que ele emitia. Né? Então não são em vãs, né? Mas quando a gente compreende todo esse processo que poderia ter ali uma expiação, a gente não se desilude com a prece, a gente não se revolta contra Deus. Né? Então, nesse sentido, sem o esclarecimento dos mecanismos, e por isso que eu coloquei lá na abertura mecanismos da prece, porque isso não tem na obra, né? Mas é uma provocação minha, é para que a gente entenda o porquê, quando ocorre e quando não ocorre. Então, nesse sentido, pelo esclarecimento dos mecanismos, das condições das leis divinas do mundo espiritual, temos sim a consciência segura do que diz respeito no decorrer dos fatos, as preces sempre são atendidas. Porém, não segundo os nossos interesses, mas segundo as nossas necessidades. Então, nesse sentido, há razões que regem a lei de amor no universo que não permitem sejam atendidas as nossas preces. Quais razões que, às vezes, fazendo a prece não é atendida? Quando o que eu peço para mim vai de encontro ao bem do próximo. Quando para me favorecer tem que prejudicar alguém. Posso pedir o que na prece? Quem lembra? Tudo, desde que não contraria a lei de amor.
Quando o desembaraço que eu peço seja me isentar da justa reparação de erros do meu próprio passado. Lei de causa e efeito. Eu cometo um erro nessa existência, na próxima eu vou ter que lidar com as consequências. Quando não empenho o meu próprio esforço em melhorar-me, as qualidades da prece do Livro dos Espíritos. Não basta que eu ore, eu preciso olhar em mim e transformar os meus defeitos. Quantos em prece relegam somente aos espíritos a realização dos seus caprichos? Às vezes a gente faz umas preces que depois, se a gente parar para analisar, a gente vai ficar até constrangido, né? Então, assim, quantos de nós deseja falar a Jesus em nossa prece, porém poucos se colocam dispostos a ouvi-los? O que é ouvir Jesus, a espiritualidade nas nossas preces? Quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma doença, o que é ouvir? A gente faz o nosso petitório. Mas será que nós ouvimos o que é aquela situação de dificuldade, aquela doença quer nos ensinar? Será que nós ouvimos da espiritualidade o que nós precisamos aprender com aquela situação? Então, assim como nos propõe Emmanuel, na questão 59 do Vinha de Luz, move-se o nosso pensamento de lugar decorrente da compreensão. Deixamos a posição de desapontamento para uma posição de entendimento das situações que a gente está passando. Deixamos a desilusão que nos coloca em quadros depressivos e tudo mais, para termos paciência. Né? Paciência porque nós temos uma eternidade inteira para aprender, que essa nossa encarnação é passageira. Deixamos a posição de protesto contra Deus para uma posição de resignação, porque nós sabemos que provavelmente as expiações que nos alcançam são os nossos erros lá do passado. Deixamos a posição de revolta e tomamos coragem para passar pelas dificuldades, pelas doenças que a gente está passando. E quando a gente fala de doença, problema, eu acho que todo mundo já passou por algum momento difícil na vida, né? Quem passou assim por um momento difícil, aqui no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, tem uma passagem que também colaborando com o Emmanuel, que move-se a nossa posição mental, Emmanuel vai dizer assim: quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e a derrota inevitável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Se alguém já passou por uma situação na vida de chegar numa condição onde parece que não tem mais saída, olha o que Emmanuel diz: se acendes no coração a leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança, ligam-te o ser à providência divina. Nós nos colocamos em comunicação mental com quem? Com Deus. E aí Emmanuel ainda conclui: o charco, aquela situação difícil, não perde a feição de pântano. A pedra, aquela dificuldade que está no nosso caminho, mantém-se ainda assim por desafio que adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, entretanto, com a doutrina espírita nós podendo compreender, surgirás transformando as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Então, pela prece, a gente muda a nossa posição que a gente se encontra perante uma situação difícil. Então, durante o nosso dia, quando a gente se encontra em um problema daqueles complicados, para um minutinho, faz uma prece. A nossa postura pós-prece é outra para passar pelas dificuldades. Irmã Ismália, em um livro Os Mensageiros, vai relatar André Luiz sobre prece. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos de força. Eles chegam da providência divina em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão.
Então Deus, ele oferece para todo mundo que faz a prece em quantidade igual. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Então, a prece de todo mundo é igual? Não. Mas pode melhorar? O que aconteceu com a prece de Simão Pedro? Melhorou. Essa capacidade, então, é conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós pode auxiliar aos semelhantes e colaborar com o Senhor com as suas qualidades de elevação já conquistadas. Então, cada passinho que a gente dá na nossa melhora íntima, cada passinho que a gente dá na nossa evolução, nós vamos melhorando a nossa qualidade de prece. Trago mais uma prece aqui das obras de André Luiz, e essa é maravilhosa. Que essa prece, André Luiz vai descrever ele observando o que está acontecendo lá do mundo espiritual. Essa aqui está no livro No Mundo Maior, no capítulo 5, O Poder da Oração. Aqui havia um caso de obsessão entre dois espíritos, né, um encarnado e um desencarnado, e eles já não conseguiam mais resolver. E aí deixa eu ver quem que chama Cipriano ali, eu não me lembro quem que era o que acompanhava André Luiz, que não dava conta, que era da colônia Nosso Lar, e ele vai chamar alguém que tinha um poder de amor maior do que ele. E aí ele chama Cipriana. E aí a Cipriana, ela começa a fazer uma prece. Até quando eu estiver lendo aqui, se alguém trabalha no passe, especialmente, eu peço para que você coloque na condição de Cipriana. Assim, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda. Olha, sinceridade profunda. E a humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder. Deus concede então o poder. Né? Embora, acho que Cipriana tinha uma capacidade de reter bastante, né? Porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela, os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a e transfigurando-a toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no seu ser. Então, quando a gente está fazendo uma prece intercessória, eu vejo isso aqui muito no passe, né? Quem que represava toda a energia do alto antes de transmitir? Ela própria, Cipriana. Escoado alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos efluíam radiações de frouxa luz suave. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo. E notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Isso é a prece, vista lá do mundo espiritual. Então, amoroso magnetismo que modificava o campo vibratório. Simão Pedro não fez movimento nenhum com as mãos para o paralítico. Não jogou água, não fez nada. O campo vibratório de Simão Pedro já era tão grande que ele atuava inclusive no corpo físico daquele paralítico. Essa é a prece de Cipriano. Mas então, a prece para nós. Por que nós ainda não estamos nesse nível? Né? Um dia nós chegaremos lá? Tem uma passagem do livro Pão Nosso, questão 59. O título dela é Sigamos até lá. E a passagem é de João
do Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aí Emmanuel, nos socorrendo, ele diz assim: alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Então nós vamos chegar lá também, né? Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Quando vivermos estritamente o seu Evangelho na nossa vida. Mas assim, não é só durante uma hora que a gente está na casa espírita. É de quando a gente acorda de manhã até quando a gente vai dormir. Então, quando quiserdes ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Então, tenhamos fé que um dia nós chegamos lá. Já concluindo, então, questão 660, então, do Livro dos Espíritos, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais é recusado quando pedido com sinceridade. Então, quando a gente fizer uma prece com sinceridade, tenhamos a certeza do socorro do mundo espiritual para nós. Mas atenção, não será por insistência que arrombaremos as portas das bênçãos do céu. Há que se respeitar o pedido com sinceridade, com o coração e por um motivo justo. Podemos pedir o que na prece? Tudo, desde que não contrarie a lei de amor. E assim, para que a gente nunca tente se enganar, para que a gente seja honesto na hora de fazer a prece. Esse é um... Eu não sei se posso dar um conselho sem nenhum conselho, né? Porque se a gente faz uma prece refratária, querendo alguma coisa indebitamente. Questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Qual que é a resposta? Frequentemente eles conhecem aquilo que até mesmo querieis ocultar a vós mesmos, nem atos nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então a prece ela tem que ser honesta. Ela tem que ser com sentimento. Se a gente estiver fazendo uma prece com qualquer objetivo escuso, a espiritualidade sabe. Então nós sigamos até lá e um dia teremos as nossas preces integralmente atendidas. Porém, não adianta nós querer trapacear com a espiritualidade, né? Fora Simão Pedro, eu sugeria que tem mais alguém que já conseguiu as preces integralmente atendidas, o apóstolo Paulo, quando afirmou: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E Paulo até é interessante, porque no começo das suas cartas ele vai falar assim: porque o mal que eu não quero eu faço. E por que o bem que eu quero fazer eu não consigo? Né? Porque às vezes aquela pessoa que vai te pedir uma prece, um passe, e você quer ajudar, e você quer, mas não acontece. Né? É o mesmo caso de Simão Pedro. Paulo lá no começo, o mal que ele não queria, ele acabava fazendo, porque ele tinha um ímpeto dele. Mas no final ele vai afirmar que não sou mais eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele já tinha incorporado 100% do Evangelho, da mensagem de Jesus nele. Ou como diz Paulo, e até estudado agora no Evangelho, eu redivivo, a carta viva do Evangelho. Ele vivia plenamente os ensinamentos de Jesus. O que mais a afirmação dele? Eu, Paulo, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escravo de Jesus. Né? Ou seja, nesse ponto, sem hipocrisia, as quais Paulo já tinha absoluta consciência de que o Mestre Jesus lhe sondava o mais íntimo de seus sentimentos, sua reforma íntima lhe era completa. Vivia ele o Evangelho do Cristo integralmente ajustado a si e a sua conduta. E agora aquela frase lá do início. E como o justo, tudo o que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo concederá.
atingiremos o dia das nossas preces integralmente atendidas. Daí alguém vai dizer assim, mas isso era Simão Pedro, que era apóstolo de Jesus, isso era Paulo, né? Hoje em dia não tem mais ninguém. Tem muita gente. Só que são anônimos, né? Ou um exemplo, Madre Teresa de Calcutá, um dos milagres atribuídos à Madre Teresa, havia em Londres um jovem rapaz, ele foi diagnosticado clinicamente com esquizofrenia. O tratamento clínico não deu conta de curar e os médicos já tinham dado ele como um caso sem cura. E ele vagava em Londres pelas calçadas, que nós sabemos, esquizofrenia sempre, casos de obsessão, né? Andava atormentado pela rua e certo dia ele encontra a Madre Teresa na calçada. Ele olha para ela, ele não se sente digno de pedir ajuda para ela, mas ele tem um instinto de pedir ajuda, mas não tem coragem. Ela olha para ele, provavelmente compreende a situação pelo magnetismo que ela já tinha, né? Ela olha para ele, sorri para ele e ele é curado. Ele não pediu, ela não falou e ele foi curado. O magnetismo pessoal, o amor, como diz ali de Ismalha, de Madre Teresa, era tão grande que curou ele, tal qual Pedro, sem tocar, sem nada. Então, podemos fazer isso nos nossos dias? Poderemos um dia. E aí, voltando, quando o Chico diz que não conseguia compreender alguém que passe 2 horas sem fazer uma prece durante o dia, mas será que prece realmente é só eu pegar um livro, abrir e ler? Ou é a hora que eu sair na calçada de manhã para ir trabalhar e eu olhar alguém com dificuldade de locomoção, por exemplo, eu olhar com carinho para aquela pessoa? Esse carinho que eu estou emanando já é uma prece. Já fica mais fácil, né? Então, o convite para a reflexão dessa noite, já concluindo, né? Já estourei o horário, já agradeço a paciência, mas não estou vendo ninguém dormindo aí. Agradeço a todos vocês e o convite é esse, que a gente se transforme e que a gente compreenda a prece, que a prece realmente tem algumas coisas que vão de encontro com o que é o bem do próximo, que vão de encontro com as expiações, as causas do passado, que a gente nunca se desaponte com a prece, que a gente nunca perca a fé. E nesse sentido a doutrina espírita ela nos esclarece, né? Espero ter contribuído, agradeço imensamente a acolhida, né? E domingo temos lá em Papanduva encontro, tá? Né? Serão todos bem-vindos lá, né? Fica o nosso convite. Então, Deus que é nosso Pai, rogamos a bênção da paz a cada um de nós, sob as orientações do Mestre Jesus, sob os cuidados dos seus emissários de luz. Muito obrigado a Deus e meu obrigado a todos vocês.